Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de CorelDRAW X7. Continuaremos agora com as aulas sobre preenchimento. Na última aula nós vimos os preenchimentos de padrão, textura e PostScript. Hoje nós veremos mais alguns tipos de preenchimento: o preenchimento interativo, preenchimento de malha e preenchimento inteligente. Vamos começar com o preenchimento interativo. Primeiramente, criamos uma forma, como sempre o nosso retângulo, e aplicaremos o preenchimento inteligente. Vocês devem se recordar que uma das opções para se alcançar aquelas primeiras formas de preenchimento era apertando aqui e depois selecionando o menu contextual, certo? Por padrão, o simples apertar aqui ativa a ferramenta de preenchimento interativo. E é o que faremos agora. Selecionamos essa ferramenta, sem nenhuma opção da barra superior aqui do menu contextual. Selecionamos uma cor, vamos utilizar por exemplo o azul, e clicamos arrastando na nossa forma. Vocês devem ter notado que de cara o preenchimento criado foi um degradê. Como assim de cara ser um degradê? Bem, o preenchimento interativo, com a maneira com que você arrasta o mouse e após clicar nele sobre a forma, vai interativamente gerar para nós uma forma de preenchimento, que no caso vem por padrão o degradê. Esse degradê, diferente do que eu vos mostrei naquela janela de configuração, aqui é um pouquinho mais simples. Nós temos todo o controle de transição de cores e etc. feito sobre a forma a qual será o destino das cores. Para trabalhar aqui nessa maneira é bem simplesinho. Alterar as cores de transição pode ser feito da seguinte maneira. Escolha-se dos pontos de cor. Vamos escolher este aqui, o primeiro. Dê um clique sobre ele e nessa caixinha aqui pode-se escolher uma cor. Vamos colocar um azul. Escolhe-se a cor e a cor de transição é selecionada. Pode-se também, nessa mesma barrinha, selecionar-se uma transparência. Essa cor também pode ser escolhida através desta barra de cores lateral aqui. A mesma coisa pode ser aplicada para outra cor de transição. Este controle aqui no meio, ele controla o nível de transição, onde que ocorre a transição, os pontos de transição. Ao se alterar a posição das cores, nós conseguimos alterar os níveis do degradê, digamos assim, realizar um ajuste mais fino entre a transição de cores. E para adicionar mais cores de transição, aqui é mais simples do que naquela janelinha. Em algum ponto desta linha aqui, entre os dois pontos de cor, damos dois cliques com o botão esquerdo do mouse e uma cor de transição é adicionada. Nota-se que aquela barrinha que antes usavam para transição desapareceu. Ela deixa de existir por causa das novas cores de transição adicionadas. Vamos nessa cor aqui adicionar um rosa, um roxo. E nessa aqui, para ficar mais visível, um verde. Está aqui o nosso... Opa, esse aqui já era verde. Está no amarelo. Está aqui nossa transição. E para controlar a direção deste degradê, nós podemos, aqui ficou meio grande, através dessa ferramentazinha, dessa bolinha aqui, nós temos o controle da direção do degradê. Assim como o degradê padrão que nós mostramos, através aqui da ferramenta interativa, nós podemos mudar para os tipos elíptico, cônico e de caixa. Podemos, inclusive, utilizar outras formas de preenchimento já demonstrados na aula anterior. Por padrão, ele vem com
o degradê. Vamos mostrar aqui, por exemplo, mudando para preenchimento de padrão. Nota-se que aqui, ao contrário do que nós vimos nas aulas anteriores, utilizando-se aquela janelinha de ferramentas, aqui é mais simples de se alcançar um ajuste mais agradável à arte. Isso porque nós estamos interferindo diretamente na forma como o preenchimento se realizará, dando-se assim o nome de ferramenta de preenchimento interativo. Aqui, mudando as posições e etc. A outra forma de preenchimento que nós utilizaremos é o preenchimento em malha. Vamos usar essa mesma forma aqui. Para chegar no preenchimento em malha, nós apertamos nessa pequena flechinha onde selecionamos o preenchimento interativo e escolhemos aqui preenchimento de malha. Essa forma de preenchimento é um pouquinho diferente da anterior, ela é um tanto mais complexa. Então peço um pouco mais de atenção aqui. Essa ferramenta de preenchimento, ela aplica por cima da cor anterior, do preenchimento anterior, uma cor que vai de uma origem até um fim num formato especificado. Como assim? Bem, selecionamos um ponto aqui, por exemplo esse, mas poderia ser este. Vamos pegar o central e vamos mudar a cor dele, colocar no azul. Percebe-se que formou-se uma espécie de degradê aqui. Mas, como isso aqui gerou um controle, nós podemos alterar a posição e formato dessa cor. Deixá-la mais arredondada aqui, por exemplo. Podemos fazer isso em cada um dos pontos. Essa ferramenta, ela também acaba permitindo uma função semelhante àquela ferramenta de forma que eu mostrei em algumas aulas atrás. Temos assim a opção de criar pontos e editar a forma da figura e trabalhar o preenchimento dela ao mesmo tempo. Como vocês devem se lembrar, por isso aqui trabalhar de maneira semelhante à ferramenta forma, nós também temos aqui as opções de como trabalhar os nós, por exemplo, nós suavizado, nós retilíneos e etc. O mais interessante dessa ferramenta é esta forma de se controlar as cores. E em cada ponto criado pode possuir uma cor diferente. Basta selecioná-lo e adicionar a cor. Como vocês podem notar, o ponto selecionado é aquele que fica destacado em azul, junto de seus controles. Está aqui a nossa forma com preenchimento de malha. A última forma de preenchimento é o preenchimento inteligente. Ele é um pouquinho diferente dos preenchimentos anteriores e ele funciona com duas formas. Vamos criá-las aqui. Um retângulo e uma elipse. O preenchimento inteligente, que é selecionado no comando inferior à opção dos preenchimentos anteriormente falados, ele funciona aplicando cores nas intersecções entre objetos que não possuam preenchimento. Por exemplo, nós temos aqui um retângulo e uma elipse que estão se intersectando neste pequeno setorzinho aqui, e ambos estão sem preenchimento. Podemos, através dessa ferramenta, adicionar preenchimentos diferenciados para cada parte desta intersecção. Ou seja, podemos adicionar uma cor para a parte do retângulo que não encosta no círculo, para a parte do retângulo que está contida dentro da elipse, e para a parte da elipse na qual não toca o retângulo. Vamos fazer isso com essa primeira parte interna. Clicamos nela com a ferramenta já selecionada e por padrão aparecerá essa cor azul. Podemos trocá-la aqui ou aqui em cima. Só que ao trocar a cor aqui em cima, ela será aplicada no próximo preenchimento, enquanto que aqui nós trocamos de um preenchimento já realizado.
temos aqui algumas formas de controle dos contornos e a forma de como preencher. Vamos agora adicionar um azul aqui, um roxo primeiro, e aí, como já está selecionado, mudamos para azul. Vale ressaltar que essa forma de preenchimento acaba criando 3 objetos distintos. O retângulo preenchido excluindo-se o setor intersectado, a forma de torta excluindo essa parte interna intersectada e a parte interna que foi a intersecção também separada. E isso tudo mantendo a intersecção das formas originais. Uma última ferramenta que eu gostaria de falar, mas não é exatamente uma forma de preenchimento, mas é uma ferramenta bastante útil e presente em praticamente todos os outros editores de desenho e imagem, é a ferramenta conta-gotas. Esta ferramenta serve para aplicar uma cor de um objeto em outro. Digamos, por exemplo, que nesta elipse aqui, gostaríamos de colocar um destes tons de azul que ficaram neste preenchimento aqui. Para isso, selecionamos a ferramenta conta-gotas, clicamos na cor a qual queremos utilizar. Dá para se notar que o ícone agora mudou, o ícone de baldinho de tinta, e selecionamos nele a forma de destino ao qual queremos aplicar a cor. Feito isso, a cor que selecionamos será aplicada. As formas de como selecionar a cor variam entre uma amostra de 5x5 pixels, 2x2 e a por padrão de 1. Vamos aqui preencher este retângulo. Selecionar aqui um ponto de verde, uma transição entre o laranja e adicionado através da ferramenta conta-gotas. As 3 ferramentas de preenchimento estão inseridas aqui junto, logo abaixo das de opção avançada. Primeiro conta-gotas, depois preenchimento interativo ou malha e por último preenchimento inteligente. É isso. Gostaria que repetissem principalmente esta forma de preenchimento aqui, praticá-la bem. E muito obrigado por assistir a essa videoaula. Façam os exercícios que são passados no fim das aulas e até a próxima. Muito obrigado e até a próxima.